Olá, alunos do terceiro ano, essa será a nossa aula de História referente ao dia 27 de abril de 2020, ok? Nós trabalharemos com as páginas 191, 192, 193, 194 e 195, ok? Então vamos lá, eu irei ler e solicitar para vocês grifarem alguns trechos. Patrimônio histórico e cultural. Quando fazemos um passeio pela cidade, podemos observar algumas dessas construções. Podemos observar edifícios, casas antigas, praças, ruas, lugares de encontro, monumentos. Algumas dessas construções e alguns desses monumentos podem revelar fatos importantes da cidade e de seu povo. São os marcos de memória. Com elas, podemos fazer ligações entre o passado e o presente e descobrir muitas histórias. Então eu peço que vocês grifem de algumas até histórias. Aqui, ó, da forma que eu fiz aqui na minha apostila, certo? De algumas até histórias, certinho? Cecília adora viajar e conhecer novos lugares, mas desta vez resolveu passear pela cidade em que mora, Belém, localizada no Pará, no norte do Brasil. Andou muito, visitou e conheceu diversos lugares, mas o que mais lhe chamou a atenção foi um monumento à República, localizado no centro de Belém. Cecília descobriu que nesse monumento, construído em homenagem à República do Brasil, estão representadas as figuras de uma mulher, de um homem e de crianças, e que cada uma dessas figuras tem uma história e um significado. Para ela, o passeio pelo centro de Belém foi muito interessante e incentivou-a a conhecer um pouco mais sobre a história de sua cidade. É comum encontrarmos pelos bairros e pelas cidades monumentos e estátuas que prestam homenagem a pessoas ou acontecimentos do passado que representam fatos importantes da nossa história. Grifar esse trechinho também, certinho? Eu estou indo rapidinho porque esse foi o tema da nossa live também, tá? Então eu explico mais detalhadamente lá. No bairro do Ipiranga, em São Paulo, local onde ocorreu a Declaração da Independência do Brasil, está o Monumento da Independência, como registro desse fato. A Pedra do Reino, monumento instalado em João Pessoa, na Paraíba, homenageia a vida e a obra de Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro. O monumento ao imigrante, localizado em Vitória, no Espírito Santo, é uma forma de valorizar a grande contribuição italiana na história capixaba. Os monumentos espalhados pelo Brasil e pelo mundo foram construídos com a finalidade de servirem como registro, que destacam a importância de fatos ou pessoas na história de um certo lugar. Monumentos e construções antigas devem ser protegidos contra a destruição causada pelo tempo ou pelas pessoas, por fazerem parte do patrimônio cultural de um povo. Então eu peço que vocês grifem também de os monumentos até de um povo, os dois últimos parágrafos aqui. Certinho, isso, encaixou. Ficou direitinho. Certinho? Página 193. Mas o que é patrimônio histórico e cultural? Tudo aquilo que dá identidade a uma sociedade ou revela o seu modo de ser e viver é considerado patrimônio. Grifar esse trechinho aqui também. Certo? Aqui. Isso. De acordo com a Constituição brasileira, o patrimônio cultural é constituído por bens materiais e por bens imateriais, conforme definições abaixo. Bens materiais, tudo que é concreto, por exemplo, construções, monumentos, objetos, paisagens naturais. Bens imateriais, tudo que está relacionado a tradições e manifestações culturais, passadas de geração para geração. Por exemplo, tradições em geral, crenças, arte, festa e língua. Gente, aqui a diferença é bem simples, tá? Patrimônios materiais é tudo aquilo que é concreto. Construções antigas, os monumentos, aquelas cidades que são mais antigas mesmo, tá bom? Tudo que a gente vê que retrata o que foi do passado. O patrimônio imaterial são aquelas representações que nós temos culturalmente, que são festas juninas, as religiões,
o carnaval, certinho? O nosso folclore também é um patrimônio cultural e imaterial, tá bom? Então, ficou bem claro isso. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem me enviar, tá bom? Aí vocês grifem também esse quadrinho aqui, tá bom? As duas primeiras linhas aqui em cima e todo esse quadrinho, tá bom? Coloquem que ele é importante, certo? O Brasil apresenta vários bens imateriais considerados patrimônios culturais. Aí aqui nós temos a capoeira, o frevo, o Círio de Nazaré e a arte Cusiuá, que é uma arte indígena de se pintarem, tá bom? Aí ali embaixo nós temos o seguinte, aqui vocês leiam, tá bom? E eu vou ler e explicar isso daqui para vocês. Além desses exemplos de patrimônio imaterial, podemos destacar algumas cidades do nosso país que, por apresentarem uma cultura da época colonial, são chamadas cidades históricas. Essas cidades, por lei, não podem ser modificadas e são protegidas por um órgão do governo, o IPAM, que tem uma grande preocupação com sua preservação. Grifem para mim, por favor, esse trechinho aqui, ó. Certinho? Lá na página dos 195, nós temos os exemplos que são as cidades de Tiradentes e de Paraty, certo? A partir das imagens você pode observar que o estilo da arquitetura nessas cidades é bem diferente do estilo das construções dos dias atuais. E é por isso que essas cidades devem ser preservadas, ok? Então, aqui, grifei esse trechinho também, certo? Assim eu finalizo a nossa aula de história de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!